Eu saudo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar com esta igreja nesta manhã e por poder participar desta festa tão importante, penso que não somente para esta igreja, mas também para toda a comunidade cristã. Esta festa que é o Sesc Centenário, 150 anos desta igreja. Nós da 4ª IPI de São Paulo agradecemos a Deus pela vida da primeira igreja. A 4ª IPI de São Paulo completa neste ano de 2015 100 anos, quando teve o seu início de trabalho, tendo como seu primeiro pastor o reverendo Vicente Temudo Lessa. Também teve o privilégio de ter como pastor outros pastores como o reverendo Alfredo Borges Teixeira, João Euclides, Roldão Trindade de Ávila, e um importante pastor da nossa denominação, que penso que é conhecido de todos vocês, que é o reverendo Abival Pires da Silveira. De maneira que é com muita alegria que nós, da 4ª Igreja, louvamos a Deus pela vida da primeira igreja. Com certeza, todos os membros da 4ª Igreja, tanto os atuais quanto os que passaram pela 4ª Igreja, são gratos a Deus por esta igreja. Se vocês me permitissem abrir aspas aqui na minha introdução, eu gostaria de contar o meu testemunho em relação à 4ª Igreja. Digo isso porque ao mesmo tempo que você ouvir este testemunho, você saberá que você, primeira IPI de São Paulo, também fez parte da história da nossa igreja e, consequentemente, também a história da minha vida. Na década de 50, a 4ª IPI recebeu os meus avós. Meu pai, então, naquele momento, tinha apenas 7 anos de idade. Estive com meu avô neste início de ano, hoje morando em Belo Horizonte, e ele fala com muito carinho, uma saudação e uma emoção referente ao reverendo Roldão. Na década de 50, meu pai ainda com 7 anos de idade. Posteriormente, 15 anos depois, os meus pais se casaram na 4ª IPI. Depois, 10 anos depois, eu adolescente, tive o privilégio de também participar de alguns momentos na 4ª IPI. E quero dizer aos irmãos da 4ª IPI, lembro com muita alegria daquele momento enquanto adolescente. Momentos que, para nós, crianças e adolescentes, ficam registrados para a vida toda. Muito tempo depois, em 2014, eu tive o privilégio de receber o convite para pastorear a 4ª IPI. Com certeza, muitas histórias, muitas famílias foram abençoadas através da 4ª IPI. Consequentemente, através da vida da primeira igreja. Eu tenho aqui em minhas mãos, por ser um momento histórico, gostaria de registrar os membros que fundaram a 4ª IPI. Presbítero Ricardo Casarino, Aurora Casarino,
Abel Arthur Gigli, Clotilde Castro Gigli, Mário Augusto Gigli, a Natália Castro Gigli, Quintiliana de Castro, Isaac de Castro, Francisco Silva, Inês Castro Silva, José Santo Castro Silva, Olga de Castro, Manuel Silva Ferreira, Elisa Castro Ferreira, Domingos Silva Ferreira, Rosa Lampuglia Ferreira, Brasiliana de Brito, Francisca da Silva, Adelina Silva Ferreira, Aurora Azevedo Batista, Bernardo Silva Ferreira, Maria Azevedo, Antônio Rodrigues, Conceição Rodrigues, Ramiro Rodrigues, Abel Gonçalves, Carolina Gonçalves, Mariana Gordo Silveira, Rui Silveira Bueno, Edgar Silveira, Vitalina Silva, Camila Borsoi, Eugênia Ângelo, Etelvina Simões, Gabriela Simões, Ruth Simões, Eugênia Correia, Cesarina Alves de Campos, Raul Almeida, Silvana Silva Ferreira, João da Silva Ferreira, Luiz Ferdinando Casulino, Silvestre Castro Casulino, Doroteia Casulino e Jenny Smith. 48 irmãos que fizeram parte do início da 4ª IPI de São Paulo. 48 famílias que foram abençoadas e hoje estão completando, no ano de 2015, 81 anos de organização. Famílias que foram abençoadas graças ao empenho, ao serviço e ao ministério da primeira IPI de São Paulo. Aproveitando este momento, eu gostaria de refletir com a igreja sobre a importância da igreja e do papel do povo de Deus. O Salmo 122, Salmo de Davi, é conhecido como um cântico da peregrinação. Os Salmos 120 ao 134 formam um pequeno livreto, um saltério dentro do saltério, que poderia também ser intitulado como Não há nenhum lugar como o lar. Ou seja, o Salmo 122 também poderia ser intitulado como Não há nenhum lugar como o lar. Mas o lar também está no coração. Está no coração dos verdadeiros adoradores, que sempre está no lar do Pai Celestial. Eu aproveito e pergunto a você, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Já ao contrário, o Salmo 84, o contrário do Salmo do lar, é o Salmo dos filhos de Coré, quando o salmista diz: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos,
Senhor dos exércitos. Aqui, diferente do Salmo 122, o salmista está longe da casa de Deus. Longe da casa de Deus e, segundo os estudiosos, com muita saudade dos átrios do Senhor. O Salmo 122, Davi demonstra o valor e a importância da cidade de Jerusalém, bem como também da casa de Davi, bem como também dos palácios do rei, bem também como o templo que habitava ali naquela cidade. Dentro do Salmo 122, gostaria de chamar a sua atenção para 3 características. Primeira, alegria. O Salmo do Lar nos chama para um momento de alegria. Segundo, o Salmo do Lar nos chama para um momento de gratidão, para um momento de reconhecimento. E terceiro, o Salmo do Lar nos chama para um momento de serviço. Alegria, reconhecimento e serviço. A primeira palavra-chave do Salmo é alegrei-me. É a mesma palavra quando Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Ou seja, quando estamos na casa do Senhor, quando estamos no lar, é um momento de alegria, um momento de contentamento. Mais do que isto, um momento de renovação das nossas forças. O comentarista bíblico, falando a respeito desta alegria, ele diz o seguinte: esta alegria é a forma para se elevar a Deus. Nesse sentido, toda e qualquer motivação mundana como a sua fonte, motivações como, por exemplo, o dinheiro, motivação como, por exemplo, o namoro, motivação como, por exemplo, a família, motivação como, por exemplo, o sucesso, como, por exemplo, a vida profissional. Segundo o comentarista bíblico, nada destas questões, desses desejos do ser humano, se compara à alegria de você estar na casa do Senhor. Aliás, hoje eu estou muito alegre, reverendo. Momento histórico. Sentado ali, fiquei vislumbrando este cenário, a presença de vocês. Fiquei alegre em ver as pessoas chegando ao templo. Poucas igrejas na qual tive a oportunidade de pregar. Você tem essa oportunidade de estar sentado à mesa e ver as pessoas chegando. É bonito de se ver. Fiquei muito feliz, muito alegre de ver a igreja chegando com a alegria para louvar ao Senhor. O povo de Israel tinha todo um preparo para adquirir esta alegria. Já no dia anterior da celebração, todas as atividades eram voltadas para que o corpo e a alma ficassem voltados para a ida ao templo, sem empecilhos. Vejam só, um dia anterior se preparando para ir ao templo.
confesso que vocês me fizeram ficar um dia, ontem, sábado, me preparando para este momento. Mas ao mesmo tempo que estava lendo a respeito disto, fiquei pensando nos nossos dias de hoje, em que as pessoas não têm tido tanto essa preocupação. Pelo contrário, olham no relógio, pelo contrário, alguns chegam atrasados. Já o povo de Israel se preparavam um dia antes para estar na casa do Senhor. Tanto o seu corpo quanto a sua alma estavam preparados para ir à casa do Senhor. Precisamos ficar atentos a isto, porque estamos vivendo numa era chamada pós-modernidade, em que dificilmente temos visto pessoas se preparando com essa alegria, com essa satisfação para estar na casa do Senhor. Posso dizer que este foi o sentimento que eu tive da primeira igreja. Logo no início dessa semana, já recebemos telefonemas de presbíteros, de pastores, comunicados a respeito. A semana inteira, a primeira igreja estava se preparando para este momento. E aqui nós estamos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo de Israel se preparava, tanto o seu corpo quanto a sua alma, um dia antes para celebrar ao Senhor. Mas também, como eu disse no segundo ponto, a alegria da gratidão. Versículo de número 4, o salmista diz: para onde sobe as tribos do Senhor? E ali, enquanto via as pessoas, famílias chegando, me perdoem aqui trocar o termo família para o termo tribos. E era isso que eu estava vendo. As tribos, as famílias, chegando à casa do Senhor. Já no dia anterior, como eu disse, se preparando para a saída, para a adoração, para que esse dia não se torne como um dia cansativo. No Salmo 122 há muito o radical da palavra shalom. Palavra que todos nós conhecemos, que significa paz. Aquilo que nós acabamos de cantar. Ó, que paz Jesus me dá. Paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz. Cada vez sou mais alegre. Desde que o conheci. Gratidão. Gratidão era o sentimento que o salmista sentia quando ia à casa do Senhor. Era a hora de arrumar as malas. Para muitos, uma viagem longa. Para muitos, uma viagem a pé. Faziam caravanas. Era um momento de convocação e renovação dos ânimos. Era o momento de encontrar com os familiares e amigos. Eu vi aqui alguns familiares se beijando. Eu vi aqui filha beijando a mãe. Esse era o sentimento do salmista quando ia para a casa do Senhor. Porque eles reviam em Jerusalém os seus pais, reviam seus filhos, reviam seus parentes, aqueles que estavam afastados. Tudo isso para agradecer a Deus pela salvação. Agradecer a Deus
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecer a Deus pela igreja. Eu quero dizer para vocês, eu sou grato a Deus pela igreja. Não tenho dúvida de que a igreja tem e sempre terá um grande significado na minha família. Agradecer a Deus pelas nossas famílias. Agradecer a Deus pelo sustento que Ele tem nos dado. Agradecer a Deus pela paz que temos experimentado. Agradecer a Deus pelo mais importante que nós temos. Agradecer a Deus pela vida que recebemos em Cristo Jesus. Alegria de estar na casa do Senhor. Gratidão por estar na casa do Senhor, mas também compromisso com a casa do Senhor. Este era o sentimento de Davi, quando no versículo de número 6 e no versículo de número 7 promete prosperidade àqueles que amam a Jerusalém. Promete prosperidade para aqueles que amam a Jerusalém. Todos aqueles que se envolvem com Jerusalém, todos aqueles que se envolvem com a casa do Senhor, que hoje eu não tenho mais dúvida, desculpem os mais críticos, a casa do Senhor é mais importante do que a nossa própria casa. Ela pode estar próxima, a sua casa pode estar próxima nos valores da casa do Senhor, mas a casa do Senhor é a casa de Deus. Por isso o salmista promete prosperidade para aqueles que amam a casa do Senhor. Amar, que significa visitar. Amar, que significa cuidar. Amar, que significa zelar. Amar, que significa vigiar. Pois ela é a casa do Senhor. Ela é e sempre será o símbolo de alegria. Ela é e sempre será o símbolo da força de Israel. Por isso o salmista diz: orai pela paz de Jerusalém. Os votos de paz nas fortalezas e nos palácios é a busca da tranquilidade que todo judeu devia trazer nas celebrações. Assim convoca-se o povo à oração pela paz de Jerusalém, para que fossem mantidos os alegres encontros entre os irmãos. Fortalecimento da unidade. E aqui eu concluo fazendo uma avaliação do que eu tenho entendido a respeito disso. Muitos esperam do governo, muitos esperam dos governantes paz, alegria e justiça. Já o salmista dizia no passado: uns confiam em carros, outros em cavalo. Porém, nós confiamos no Senhor. A igreja tem esta mensagem de esperança. Cristo é a nossa esperança. Esperança de um reino de paz. Esperança de um reino de alegria. Esperança de um reino de justiça. Que Deus continue usando esta igreja, em especial
a primeira IPI na continuidade do projeto do Reino de Deus aqui nessa cidade e, como nós sabemos, também em muitas outras cidades. Que Deus nos abençoe.